Eu prometo que a minha intenção aqui hoje não é ser o mensageiro da tragédia, mas sim analisar algo que vem dando muito certo na seleção brasileira do Carlo Ancelotti, que são os dois volantes, Casemiro e Bruno Guimarães, e as suas atuações principalmente ofensivas, mas também entender e analisar como isso pode ser um problema contra grandes seleções, já pensando em quartas, semi e até, quem sabe, final de Copa do Mundo, beleza? Antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, porque é o que ajuda e faz esse vídeo ser espalhado por aí. Vamos lá? Eu trouxe algumas imagens, vou mostrar também no campinho tático como eu tenho entendido esse que pode ser um problema, entre aspas, tá? Do Bruno Guimarães e do Casemiro na seleção brasileira, mas primeiro falar das partes boas, né? Esses dois jogadores que o Bruno Guimarães já vinha sendo convocado desde antes da Copa de 22 com o Tite, só que com o Carlo Ancelotti a gente pode dizer que finalmente chegou na seleção brasileira, né? Ele é o único jogador que foi titular em todas as partidas da era Carlo Ancelotti. A gente está falando de 7 jogos e sendo que em 5 desses ele disputou 90 minutos. Marcou um gol, deu 2 assistências, é um segundo volante que tem jogado cada vez mais avançado com o Carlo Ancelotti, e aí daqui a pouco eu explico o porquê dessa abertura, dessa brecha que houve em uma faixa central de meio campo que enquadra muito bem o Bruno Guimarães, mas a gente pode dizer, e pelo menos é a minha opinião, que o Bruno Guimarães é o jogador mais importante nesse esquema do Carlo Ancelotti até aqui, não só pela constância da utilização, mas também pelo nível que ele vem entregando em todas as partidas. Sem precisar participar diretamente de gols, como o Estevão, por exemplo, sem precisar fazer grandes milagres no gol, algo que os goleiros nem têm feito, mas enfim, só para tentar ilustrar que ele talvez não apareça na manchete do jornal ou do portal de notícias, mas para mim é o jogador mais correto, mais constante desse ciclo em que o Carlo Ancelotti é o comandante. E aí falando sobre o Casemiro, que o próprio Carlo Ancelotti disse que é o equilíbrio dessa seleção brasileira, ele retornou com o Carlo Ancelotti, não era convocado para a seleção brasileira desde 2023. Aquele jogo, aquela derrota para o Uruguai no fim de 2023, em que o Neymar se machuca, era também o último jogo do Casemiro com a camisa da seleção brasileira. Ficou muito tempo fora. Em parte, eu acho que não é tão injusto, porque realmente o nível de desempenho dele no Manchester United e consequência da equipe, enfim, também caiu, mas tudo bem, acontece, poderia continuar sendo convocado, não foi o caso nessa bagunça que foi o ciclo, retornou com o Carlo Ancelotti e desde então ele fez 6 partidas e dessas 6 partidas foi titular em 5 delas. Tem uma partida a menos do que o Bruno Guimarães porque cumpriu suspensão no jogo contra a Bolívia. Ele cumpre suspensão, tomou um segundo cartão amarelo na partida contra o Chile, no Maracanã, e aí não disputa contra a Bolívia, mas um jogador igualmente determinante. Um gol e uma assistência, é isso mesmo. Um gol contra o Senegal agora e um gol e uma assistência contra a Coreia do Sul. O Casemiro, esse um pouco mais recuado, participa mais da saída de jogo, só que também muito avançado, participando muito da fase ofensiva. E agora que a gente entra nessa parte mais tática e analisando mesmo o posicionamento desses jogadores e o que pode ser um problema, começando com eles dois são volantes. O Bruno Guimarães de mais saída, o Casemiro um pouco mais primeiro volante, ajuda ali na construção das jogadas desde a base. Em tese, eles fazem algo parecido com o que desempenham nos seus próprios clubes. Mas existe uma diferença com o Carlo Ancelotti. Eles jogam muito mais avançados no momento com bola. Eles participam muito mais como meio-campistas. E aí agora eu vou colocar na tela um print do primeiro gol da seleção brasileira contra o Senegal, que é marcado pelo Estevão, e que tem ali um toque de sorte, porque o Casemiro até buscava um passe mais vertical, a bola desvia e acaba sobrando no Estevão. Mas reparem, eu não sei em qual lugar da tela que está, mas está. Reparem como o Casemiro e o Bruno Guimarães estão na frente da área, praticamente dentro da área, em um momento de construção do Brasil. A jogada começa lá do lado esquerdo, vai girando, e esses dois jogadores, que são volantes, participam efetivamente de uma jogada determinante no último terço do ataque. E aí não é o que a gente vê normalmente de volantes, né? Então é surpreendente, tem sido efetivo,
Só que aí eu faço a pergunta, em um possível contra-ataque, enfrentando seleções que possam contra-atacar com mais velocidade, isso não seria um problema? Lembramos do gol que a gente sofre da Croácia, faltando apenas 4 minutos, o Fred está lá na frente, fazendo uma pressão pós-perda, que ele estava em condução. Eu estou só tentando trazer, não que seja a mesma coisa, não que o Fred seja a mesma coisa do Casemiro ou do Bruno Guimarães, mas uma questão de posicionamento. A seleção brasileira, nessa era Ancelotti, jogando com esses dois volantes tão avançados, ainda não enfrentou seleções que contra-ataquem tão rápido quanto as de mais alto nível, né? Que tenham jogadores tão determinantes de 1 contra 1, de velocidade e que consigam aproveitar uma superioridade numérica no ataque. Quando você perde Bruno Guimarães e Casemiro de um momento defensivo, sua defesa fica muito exposta. Só que a seleção brasileira ainda não foi exposta a isso, a esse tipo de lance. Então sim, é compreensível, mas eu estou muito curioso para saber como isso vai se dar na Copa do Mundo, contra seleções mais perigosas, contra seleções mais fortes. Talvez na data FIFA de março a gente também consiga ter uma experimentação disso. Mas o fato é isso, 2 volantes que estão lá na frente. Consigo demonstrar isso em números também. A gente tem o Bruno Guimarães, e aí a análise do jogo contra o Senegal, que para mim foi a melhor partida da seleção brasileira de Carlo Ancelotti, mas a gente tem 27 passes totais do Bruno Guimarães na partida. Ele deu 27 passes no jogo. 14 desses 27 passes foram no campo adversário, 13 no próprio campo. Pode estar igualado, mas quando você pensa em um volante, que também ajuda muito na construção, ele está muito à frente, né, no seu posicionamento para ajudar tanto assim nessa construção ofensiva no campo adversário. 14 passes no campo adversário, 13 no próprio campo. Quando a gente vai para o Casemiro, a diferença é um pouco menor e tem mais passes no próprio campo, porque ele é o primeiro volante. Naturalmente, ele vai receber mais bolas da linha defensiva. Ele deu 44 passes no total, 25 no próprio campo de defesa, mas 19 no campo adversário. Também é um número alto, e quando você vai sem fazer a média, mas analisando em números brutos, ele tem até mais passes no campo adversário, 19 contra 14, do que o Bruno Guimarães, mesmo sendo um primeiro volante, né? Deveria ser mais recuado que o Bruno Guimarães. Isso explica um pouco também de como esses jogadores têm atuado nessa fase ofensiva. E aí eu trouxe aqui o campinho para a gente tentar exemplificar isso. Primeiro, temos aqui naturalmente a seleção como jogou contra o Senegal, né? Uma linha de 4 defensores, o Militão aqui jogando na lateral direita, o Alexandre na esquerda. Esses 2 laterais, as aspas são por conta do Militão, tá? Esses 2 laterais ficaram mais recuados, fizeram poucas ultrapassagens, exatamente porque esse quarteto de ataque da seleção brasileira tem... Tirar um pouco aqui da luz. Esse quarteto de ataque da seleção brasileira tem funcionado em 2 duplas, né? Pelo lado direito foi o Matheus Cunha e o Estevão, pelo lado esquerdo Vinícius Júnior e Rodrigo. Claro que tem aí algumas trocas de posição, mas o conceito é esse. E aí Bruno Guimarães e Casemiro aqui, os 2 volantes. Vou explicar para vocês na fase ofensiva. Aqui está a seleção do Senegal mais ou menos como se armou, né? Com o Ismaila Sarr aqui como principal meio atacante, o Mané aqui, os 2 volantes. Quando a gente sobe para a linha de ataque, e aí considerem, claro, as movimentações que esses jogadores costumam fazer, mas a ideia aqui é mostrar só a movimentação do Casemiro e do Bruno Guimarães mesmo, que nessa fase ofensiva, muitas vezes, e aí dá para subir aqui também, é o Brasil com a posse de bola no ataque, Bruno Guimarães e Casemiro muitas vezes têm essa faixa central aqui aberta. Vocês conseguem perceber? Porque a gente trabalha muito pelos lados do campo com esses 2 jogadores de cada lado. Vinícius Júnior, Rodrigo, Estevão, são jogadores que gostam desse 1 contra 1, que gostam de utilizar de fora para dentro do campo essa movimentação, até para buscar finalizações. O gol do Estevão sai assim, né? Ele estava aqui na hora que recebe a bola, mas, e aí exemplificando o primeiro gol também, o Bruno Guimarães estava aqui e o Casemiro aqui. Essa era mais ou menos, o Matheus Cunha não estava exatamente aqui, mas o Estevão sim. Essa era mais ou menos a diagramação dos jogadores na fase de ataque que sai o primeiro gol do Brasil contra o Senegal. E aí a ideia é essa, quando você tem esse número de jogadores, que no fim das contas aqui são 6 jogadores na fase ofensiva, você fica com essa linha aqui mais baixa, ainda são 4 jogadores, mas em um contra-ataque, em uma velocidade, e aí eu tô falando do mais alto nível, tá? Eu tô falando de França, de Alemanha, de Inglaterra, é pouco. Quando você pensa dessa forma, é pouco.
você não ter os seus dois volantes na fase defensiva em um possível contra-ataque. É claro que tem a recomposição, mas é por isso que eu estou comparando com o mais alto nível. Acho que é assim que a seleção brasileira precisa pensar. Então, muitas vezes, por essa faixa central de campo estar aberta, até porque a seleção brasileira não tem atuado com camisa 10, né, clássico, esse cara que fica aqui, que arma o jogo, são, nesse momento, Rodrigo e Matheus Cunha, mas acho que serão Rodrigo e Rafinha, que passeiam por aqui, que utilizam sim o meio do campo, mas não como posição física, e sim mais como troca, como movimentação, uma posição muito híbrida, essa que o Carlo Ancelotti tem escolhido para esses jogadores, que para mim são mais segundo atacantes do que especificamente meio-campistas, mas aí sobra essa faixa central, e o Bruno Guimarães principalmente, mas também o Casemiro, tem utilizado muito para subir as suas linhas. Funciona, tem sido muito funcional, esse ataque, principalmente contra o Senegal, para mim, foi muito bem no primeiro tempo, contra a Coreia do Sul também. E aí eu acho que, principalmente contra essas seleções que vêm mais fechadas contra o Brasil, é importante você ter um maior número de jogadores. Casemiro e Bruno Guimarães trabalham muito bem com a bola no pé, nessa inversão de jogo, para lá e para cá. Só que pensando em Copa do Mundo, eu acho que não é muito funcional ter esses dois jogadores aqui. Porque em um possível contra-ataque você fica muito exposto e você perde dois jogadores que são bons fisicamente, que são bons de desarme, mas que jogando dessa forma aqui, em um contra-ataque, jamais alcançarão um Olise, um Mbappé da França, jamais alcançarão o Saka na Inglaterra, o Phil Foden em um contra-ataque. Espero que vocês tenham conseguido entender aqui o meu ponto. Então, sim, tem funcionado muito bem. Para mim, Bruno Guimarães e Casemiro são os principais jogadores até aqui da seleção brasileira. Repito, a gente fica muito apegado aos números. É claro que o Estevão tem jogado muito bem. É claro que o Vinícius Júnior tem se reencontrado em níveis de atuação. A defesa também tem ido bem, na minha opinião. O Éder Militão fez uma grande partida. Mas para mim, os dois principais jogadores dessa era Ancelotti, se é que a gente pode chamar assim, são Casemiro e Bruno Guimarães. Muito por essa ajuda ofensiva, muito por esse posicionamento no campo adversário. Só que, repito, isso pode ser um problema pensando em Copa do Mundo e em um nível de enfrentamento ainda maior, principalmente nessa recomposição. E volto a lembrar, a gente foi para a disputa de pênaltis contra a Croácia exatamente por posicionamento específico. É um erro geral, tá? Mas analisando aqui os detalhes. De um Fred, que era um segundo volante, que estava lá na linha de ataque. No contra-ataque ficou complicado. E esse era só um jogador. A gente tem feito isso com os dois volantes. Então é sim uma preocupação. Mas é isso. Por enquanto tem funcionado. Vamos ver como será esse jogo contra a Tunísia. Acredito que deva funcionar mais ou menos da mesma forma, mas eu acho que é algo que o Carlo Ancelotti precisa pensar quando o nível de enfrentamento subir próximo da Copa do Mundo e na própria competição. É isso, meu povo. Espero que tenham gostado. Chegou até aqui? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fui. Tchau.